E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar a ver o estudo do equilíbrio químico. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de demais vídeos que virão aparecer no canal. Tá? Nós vamos trabalhar a teoria e os exercícios associados aí. Então depois da vinheta, vem comigo. Então pessoal, deixa eu começar a ver agora equilíbrio químico, em particular estudo de reações reversíveis. Tá? Então se a gente for considerar essa reação aqui, mas essa reação genérica, está vendo aqui, tá? Nós vamos ter a velocidade no sentido direto da reação, ou seja, que seria esse VD aí, ou velocidade no sentido direto. Tá? É a velocidade que tem a formação dos produtos. Tá? Então, a velocidade no sentido direto é a velocidade da formação dos produtos. E, da mesma forma, a gente pode considerar uma velocidade no sentido inverso, que é o VI, que seria a velocidade na formação dos reagentes. Tá? Então, ou seja, uma ao contrário da outra. Então a gente vai considerar um sistema em equilíbrio toda vez que a velocidade no sentido direto for igual à velocidade no sentido inverso. Ou seja, a formação do produto e formação dos reagentes, sentido direto, sentido inverso aí. No caso, o que significa isso? É que vai dizer que o sistema se encontra em equilíbrio. Tá? Em equilíbrio. E nesse equilíbrio, o que vai ocorrer é que não vai haver mais formação, ou no caso as concentrações, vamos dizer assim, né? As concentrações dos produtos e dos reagentes não vão mais variar, ou seja, elas vão ficar constantes. Nós teremos concentrações tanto de produtos quanto de reagentes constantes aí. Então, o equilíbrio químico ele vem a partir da igualdade das velocidades, da velocidade direta sendo a velocidade inversa, e com isso a gente vai ter a não mais produção e não mais a perda, né, de reagentes de produtos aí formados. Ou seja, a gente vai ter, eles não vão mais variar, essa concentração vai permanecer constante. Então, a partir disso, uma vez que nós temos as velocidades iguais, velocidade direta e velocidade inversa, a gente pode escrever uma constante de equilíbrio, uma vez que a gente está considerando o sistema em equilíbrio. Então, essa constante de equilíbrio, uma constante generalizada aí, constante de equilíbrio, ela vai ser uma relação entre os produtos da reação elevado aos seus coeficientes. Então, produtos elevados aos seus coeficientes, divididos pelos reagentes. Esses produtos e reagentes são sempre vistos na reação normal, no sentido direto normal. Tá? Então, produtos e reagentes elevado também aos seus coeficientes. Tá? Então, a gente pode escrever uma constante de equilíbrio, né, em função de produtos e em função de reagentes. Bom, uma vez que nós temos a constante de equilíbrio, a gente pode determinar a composição desse equilíbrio. Ou seja, a gente pode determinar a quantidade de produtos e a quantidade de reagentes, né, dentro desse equilíbrio químico aí. Então a gente pode ver isso aqui de uma forma gráfica. Então, vamos considerar o que está em azul, no caso, os produtos, e o que está em vermelho são os reagentes, tá? Isso aqui em termos gráficos. Então, repara o seguinte, que toda vez que inicia uma reação, seja no tempo zero, o produto é sempre zero, porque nós não temos ainda produto formado, só temos reagente. Então, qual vai ser a tendência? É que os reagentes diminuam a sua concentração e os produtos aumentem a concentração. Isso em termos de velocidade. Quando essas velocidades se igualarem, nós vamos ter o que a gente chama de equilíbrio. Então, ou seja, a gente não vai mais variar a concentração nem de produto nem de reagente. Isso vai acontecer em um determinado tempo, que é um tempo t' aqui. Então, atingindo um certo tempo, essas velocidades vão se igualar e a gente vai ter o equilíbrio. Então, a partir desse tempo, a gente vai ter um valor de concentração constante, tanto para produto quanto para reagente. Bom, o que está acontecendo nesse primeiro gráfico aqui? Nós vamos ter a concentração de reagente
igual à concentração de produtos. Já para o segundo gráfico, o que está acontecendo? Nós temos a concentração de reagentes de produtos no equilíbrio, considerando se teria um tempo em equilíbrio, né? Diferente. Então nós vamos ter para reagente e vamos ter para produto. Reagente aqui e o produto aqui em cima. Tá? Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a concentração de produto maior do que a concentração de reagente. Basta ver pelo gráfico. Né? O gráfico do produto, que é o gráfico azul, né? A linha azul, está superior à linha vermelha, que é a linha de reagente. Isso num determinado tempo, no tempo de equilíbrio, no tempo que as velocidades são iguais. E considerando o terceiro gráfico, o tempo de equilíbrio, nós vamos ter uma concentração de produto e uma concentração de reagente. Sendo que a concentração de reagente, nesse caso, ela está um pouco maior. Então a gente pode afirmar nesse caso que a concentração de reagente é maior do que a concentração de produtos. Ou seja, a gente está tendo uma tendência maior a formar reagentes do que produto. Então, no primeiro gráfico, a tendência é igual. A quantidade de reagentes é igual à quantidade de produtos, no equilíbrio. No segundo gráfico, a tendência dessa reação é que os produtos sejam formados em maior quantidade do que os reagentes. E no terceiro gráfico, que os reagentes tenham maior quantidade do que os produtos. Beleza? Então, olha só, é só tomar cuidado aí. Isso vai interferir um pouquinho mais à frente, que a gente vai vendo aí. Então, essas relações de reagentes e produtos, elas irão interferir, né, no comportamento da reação como um todo. Beleza? Considerando o equilíbrio aí, como nós temos o equilíbrio, né? Então a gente vai ter uma relação, a gente pode escrever constantes de equilíbrios aí. Então as constantes de equilíbrio vão ser uma relação entre produtos dividido pelos reagentes, nós já vimos isso. Então se a gente considerar essa reação genérica, em que a velocidade direta é igual à velocidade inversa, nós vamos ter constantes de equilíbrio. E aí, nesse caso nós temos a princípio duas constantes. A primeira constante é a constante de equilíbrio em termos de concentração, que é o Kc. Então, vamos escrever essa expressão de Kc. Essa expressão de Kc ela tem certos detalhes. O primeiro detalhe aí, no caso para a gente escrever essa concentração de Kc, é que sólidos não são considerados. Tá? A gente não considera substâncias no estado sólido. A outra consideração que nós temos aqui é que somente vamos ter soluções diluídas e gases. Tá? Então, a gente só vai escrever a expressão de Kc em termos de soluções diluídas ou de substâncias gasosas. Então, como fica essa expressão de Kc? Como eu falei, o Kc, a constante de equilíbrio é o produto sobre o reagente. Então, se a gente for escrever para essa reação genérica aqui, a concentração de equilíbrio, tá? Que é o Kc, em termos de concentração, vai ser a concentração de C elevado a Z, vezes concentração de D elevado a W, dividido por concentração de A elevado a X, vezes concentração de B elevado a Y. Tá? Isso considerando, né, que essas substâncias são soluções ou gases. Tá? Cuidado, quando escreve na expressão de Kc é vezes, tá? E na expressão aqui é mais, né? Na equação química é mais. Então, muitas vezes, vocês erram, os alunos erram, porque colocam mais. Né? Então, cuidado, é vezes. Então, a expressão de Kc em termos de concentração. Substância sólida a gente despreza e só vai considerar soluções diluídas e, no caso, gases. Temos uma outra relação que é o Kp. O Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão. Então, o que vai mudar o Kp para o Kc?
O que vai mudar é simples, que no Kp somente gases. Então não entra mais soluções diluídas, vai ser somente substâncias gasosas. Então a gente vai poder escrever essa expressão. Então, considerando que a nossa reação genérica aqui em cima, né, ela somente é formada por gases, a gente vai ter a seguinte relação aí em termos de constante de pressão, né, que vai ser a pressão de C elevado a Z vezes a pressão de D elevado a W sobre a pressão de A elevado a X vezes a pressão de B elevado a Y. Tá? Então, isso aqui seria a expressão do Kp, uma expressão genérica. Tá? Então, só tomar cuidado para na hora de escrever o Kc e o Kp. Então, vamos aqui ao exemplo. Está falando que a produção de carbonato de silício, importante material refratário, envolve o equilíbrio representado pela reação que está aí. Tem que saber a expressão da constante desse equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, essa expressão, né, da constante de equilíbrio, vai ser o Kc. Então, a gente sabe que o Kc é produto sobre reagente. Aqui a gente vai considerar os produtos e aqui a gente vai considerar os reagentes. Então, o que acontece? Na expressão de Kc só entra substâncias gasosas ou soluções diluídas. Nós temos aqui sólido, sólido e líquido. Ou seja, esse líquido aqui não está diluído. Quando está diluído, vem aqui, que é aquoso. Tá? Então, aqui, aquoso. Ou seja, uma solução diluída. Então, aqui está dizendo que SiO2, né, o dióxido de silício, ele está puro, na forma líquida. Então, a gente não vai considerar. Então, observando aqui, a expressão de Kc vai ser a concentração de CO elevado a 2. É a única substância que é capaz de ser escrita na expressão. Então, resposta à letra E. Então, só tomar cuidado nos estados físicos das substâncias. Bom, mais um exemplo aí, agora com gráfico. Né? Então, são colocados 8 mols de amônia num recipiente fechado de 5 litros de capacidade. Acima de 450 graus Celsius, estabelece, após algum tempo, o equilíbrio. Sabendo que a variação do número de mols dos participantes está registrada no gráfico ao lado, podemos afirmar que nessas condições a constante de equilíbrio Kc é igual a... Então, aqui é o valor de Kc. O Kc ele vai se estabelecer aonde? No equilíbrio, tá? No tempo de equilíbrio. Então, a gente vai ter que observar aqui o gráfico e ver mais ou menos aonde está esse equilíbrio. Tá? Então, aonde que se iguala, onde não vai haver mais mudança das concentrações. Então, está mais ou menos aqui, né? Nesse tempo aqui. Então, significando equilíbrio, a concentração de N2 vale 2, a concentração de NH3 vale 4 e de H2 vale 6. Repara o seguinte, que tanto N2 quanto H2, que são os produtos, eles começaram do zero. E o NH3 começou de 8. Bom, nós vamos escrever a expressão de Kc. Kc é uma expressão que envolve concentração. Concentração, né, em mol por litro. Então a gente tem que escrever essa concentração em mol por litro. Tá? Nós vamos escrever somente os valores que estão em equilíbrio. Tá? A gente vai considerar os valores que se encontram somente em equilíbrio, porque a gente está escrevendo a constante de equilíbrio. Então, vamos escrever a expressão de Kc. Kc vai ser igual a concentração de H2 elevado a 3 vezes a concentração de N2 elevado a 1. O coeficiente de N2 é 1. Dividido pela concentração de NH3 elevado a 2. Como eu falei, a gente tem que trabalhar com concentração em mol por litro. Só que esses valores são em mols. Tá? Número de mols. Mas ele dá o volume, que é de 5 litros. Então nós temos 5 litros aí para trabalhar. Então vamos calcular a concentração
de NH3, primeiramente. No equilíbrio, sempre lembrando, no equilíbrio. Então, NH3 ele vale 4 dividido por 5, que é o volume. Isso vai dar 0,8 mol por litro. A outra concentração que nós temos que calcular é a concentração de H2, que vai ser 6 dividido por 5, que vai dar 1,2 mol por litro. E por último, a concentração de N2, que será igual a 2 dividido por 5. Isso vai dar 0,4 mol por litro. Tá? Então nós temos aqui agora as concentrações. Então a gente pode fazer a devida substituição na expressão de Kc. Então Kc vai ser igual à concentração de H2 elevado a 3. 1,2 elevado a 3, vezes a concentração de N2, que é de 0,4, dividido pela concentração de NH3, que vai ser 0,8 elevado a 2. Tá? Então, a gente fez a substituição aqui. Agora é só fazer esses cálculos, que calculando isso aqui, o valor de Kc vai ser igual a 1,08. Então, letra C. Poxa, mas Kc não tem unidade? Não, a gente não vai considerar Kc com unidade. Alguns exercícios colocam, mas o certo é escrever essas constantes de equilíbrio, tá, sem unidade. Tá? Então, as constantes de equilíbrio não possuem unidades, tá? São adimensionais. Bom, o que nós podemos também dizer em relação à constante de equilíbrio? Então, toda vez que o Kc for maior do que 1, a gente está priorizando, no caso, esse equilíbrio ele tem prioridade em relação aos produtos. Ele favorece os produtos da reação. Se o Kc for igual a 1, nós temos o equilíbrio. Nós vamos ter o equilíbrio aí, ou seja, não vai nem tender para o reagente, nem tender para o produto. E se o Kc for menor do que 1, no caso, vai favorecer os reagentes. Tá? Então, observando esse valor de Kc, que é 1,08, ele está favorecendo os produtos, ou seja, H2 e N2. Bom, então aqui outro exercício, né? Então está falando sobre o óxido de nitrogênio, ele está dando uma reação, né, em equilíbrio, tá? Dá um ΔH, e supondo que o sistema é equilíbrio e que numa determinada temperatura as pressões parciais dos gases em equilíbrio são a pressão de NO 0,1, pressão de N2 0,2 e pressão de O2 0,01, escolha o valor correto da constante de equilíbrio, Kp. Então, o primeiro passo é escrever a expressão de Kp. Kp só entra gases. E nós temos somente gases. Então Kp vai ser a pressão de NO, ou seja, produto, elevado aos coeficientes. Não tem mais produto, então dividido agora. Pressão de N2 elevado a 1, vezes a pressão de O2 também elevado a 1. Né? Os coeficientes valem 1, 1 e 1. Bom, ele já dá os valores no equilíbrio, né? As pressões parciais em equilíbrio. Então, é só substituir. Pressão de NO vai ser 0,1 elevado a 2. Pressão de N2 vale 0,2, vezes a pressão de O2, que é de 0,01. Isso aqui vai dar 0,01, 0,1 quadrado, né, dá 0,01, aí 0,2 vezes 0,01, que pode cancelar. Então, 1 sobre 0,2. Então, a gente pode dizer que o Kp
1 dividido por 0,2, ou KP, 1 dividido por 0,2 vai dar 5. Resposta à letra C. Então, o que significa o KPC5 nessa reação? Significa que está favorecendo muito a formação do NO. Né? É a constante é maior do que 1, é 5, então está tendo um favorecimento muito grande para a formação do NO. Nós podemos fazer uma relação entre as constantes Kc e Kp. Então a gente vai ter essa relação aqui, Kp é igual a Kc vezes R vezes T vezes ΔN. Bom, Kp e Kc a gente já conhece. Esse R também. R é a constante dos gases, que vale 0,082 atm litro por mol Kelvin. Tá? Claro que a gente sabe que o valor de R tem outros valores, mas vamos considerar 0,082. T é a temperatura em Kelvin. Tá? Lembrando que a temperatura em Kelvin ela vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Né? E o ΔN? ΔN é a variação do número de mols. Então vai ser mols de produto menos mols de reagente. Bom, mas não são qualquer mol que a gente vai escrever. No caso, mol somente de gases. A gente só vai considerar as substâncias gasosas aí para calcular o valor de ΔN. O ΔN, então, é o número de mols de produto menos o mol de reagente, somente na fase gasosa. Tá? Então, vamos rever aqui o problema. Ele está no equilíbrio químico e diz que o valor de Kc é 2,4 vezes 10 a menos 3 a 727 graus Celsius. Quer saber o valor de Kp nessas mesmas condições. Então, a gente vai aplicar a equação, uma vez que ele dá o valor de Kc. Né? Então, vamos aplicar. Primeiro passo aí, vamos transformar logo os 727 para Kelvin. Vai somar com 273, dá 1000. O valor de R ele não deu, mas a gente vai considerar que R é 0,082. Então, a partir disso, a gente vai substituir na fórmula. Kp, a gente quer saber, vai ser igual a Kc, que vale 2,4 vezes 10 a menos 3, vezes R, que é 0,082, vezes 1000, elevado a ΔN. Vamos calcular esse ΔN aí. Quem vai ser o ΔN? Tá? O ΔN ele vai ser igual ao número de mols do produto menos o mol de reagente. ΔN é uma variação, final menos inicial, ou seja, o produto menos reagente. Então vai ser 2, o número de mols aqui vale 2, menos 1 mais 3. Né? 1 aqui do N2, 1 mais 3. Então, ΔN vai ser igual a menos 2. Então, a variação do número de mols vale menos 2. Substituiu. Agora, o Kp, calculando aí, vai ser 2,4 vezes 10 a menos 3, vezes, aqui vai ficar 82 elevado a menos 2. Então, Kp, isso aqui a gente vai inverter, né, porque o expoente é negativo, vai ficar invertido. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 2, vezes 1 sobre 82 elevado ao quadrado. Então, o Kp, fazendo essas contas aí, vai dar 3,57 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, gente, é uma expressão que não pode ser confundida, tá? É sempre o Kp primeiro, a Kp primeiro é igual a Kc vezes RT ΔN. Tá? Muitas vezes as pessoas confundem, botam o Kc na frente e o Kp depois e acaba errando. Tá? Então lembra, Kp vem primeiro. Tá?
Então, o ΔN também é outro detalhe, em que muitas vezes a pessoa acaba colocando essa variação total, e não é somente variação dos gases, tá? Substâncias gasosas. Ah, mas não tem gasoso, só tem solução aquosa. Então, o ΔN vai ser igual a zero. Tá? Então, todas as substâncias são soluções. Então, o ΔN é igual a zero. Então, gente, é só prestar atenção, não errar nas contas aí, cuidado nos números, tá? E é bem tranquilo. Só tomar muito cuidado nas contas aí, tá certo?